Enquanto isso, irmãos, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Continuamos com o nosso tema, um pai disposto a ouvir, falando, meditando, pregando sobre a oração do Pai Nosso. Nós vamos ler o versículo de número 10 apenas. Todos juntos, Mateus 6, versículo de número 10, a uma só voz, leiamos esse texto que é a base para a mensagem dessa noite. Mateus 6, 10, todos juntos. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mais uma vez, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Oremos mais uma vez. Dirige o nosso coração para o Senhor. Fala por intermédio da tua palavra, a nós, o teu povo, que carecemos de ti. Nada somos sem o Senhor. Não podemos tomar decisões, não podemos ir adiante se o Senhor não estiver conosco e não falar conosco por intermédio da tua palavra. Visita o teu povo, visita todos nós, carecemos de ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O reino e a vontade de Deus. A indústria cinematográfica parece que já há um certo tempo descobriu um filão, digamos, de mercado para desenvolver determinados filmes ou até mesmo séries que falam de reinos, falam de batalhas, falam de guerras mais antigas, mais ligadas a tempos ou uma situação ou estilo épico. Em batalhas que são travadas e a gente presta muita atenção. Há muitos anos, mas a gente ainda continua lendo e principalmente assistindo, no caso que eu estou falando aqui, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, filmes como esse nos chamam a atenção diante de todo o contexto e principalmente um desejo em que o mal vence o bem. Isso é o que a gente sempre deseja, normalmente, nesses filmes, quando nós assistimos. E por que a gente tem tanta atenção? Porque lá no fundo, em nosso coração, Deus plantou essa ideia de reino. A ideia de um reino que tem um rei. É a ideia de um rei em um reino que é vitorioso e que de uma vez por todas vencerá todas as forças do mal. O texto está falando, de certa forma, sobre esse nosso desejo, ou pelo menos que deveríamos ter, um desejo de ver um reino grandioso, poderoso, bondoso, eterno, estabelecido de uma vez por todas, onde nós possamos fazer parte dele. Um reino que acabe para todos sempre com o mal, um reino que prevaleça sobre um rei completamente e eternamente justo. O texto do Pai Nosso fala sobre, nesse trecho que lemos, justamente sobre isso. E vai nos trazer duas lições importantes no que diz respeito à oração, o reino e o rei que está sobre nós e prevalece sobre nós, seu povo. E o primeiro ensino é um ensino de clamor. Clame pelo reino de Deus. É assim que começa: venha o teu reino. Quando nós falamos ou repetimos esse trecho da oração, significa que queremos que a cada dia, mais e mais, a igreja cumpra o seu papel de obedecer, se submeter à palavra de Deus e aquilo que nós chamamos da grande comissão para o reino do Senhor. Quando nós falamos de reino, nós devemos ter em nossa mente não só o território, isso é importante, as fronteiras desse reino, mas também o rei que se assenta sobre o trono e conduz e controla esse reino, o povo que está nesse reino e se submete ao rei, a lei que este rei estabeleceu e como ele deseja ser servido pelo seu povo. Obviamente, a partir desse texto, de tudo aquilo que a Escritura Sagrada nos diz, nós entendemos que Deus é o grandioso, o eterno, o único Rei da nossa vida e de todo o universo.
Handel, na sua grande música, que às vezes a gente ouve no coral, tão bonita, fala exatamente sobre isso. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e Ele reinará para sempre e sempre, eternamente. A Escritura Sagrada apresenta o Senhor dessa forma. Deus é o Rei, Ele reina, Ele está no trono. Ainda que pareça momentaneamente que não há controle sobre essas coisas, as circunstâncias, o mal que às vezes se sucede nesse mundo, lá está o Senhor com o seu cetro todo-poderoso, cuidando, controlando, reinando sobre todas as coisas. O povo sobre o qual Ele reina são todas as pessoas. Deus reina sobre tudo. Não há nenhum ser humano que ainda que diga, Deus não me controla, como nós lemos no Salmo 2. Sacudamos suas algemas, nos desvencilhemos dele, por mais que o ser humano, o ímpio, aquele que não conhece ao Senhor, não crê em Jesus, possa com seus lábios dizer isso, não entende, não é capaz de ver que Deus está no controle, inclusive, da sua vida, mas Deus reina de maneira especial sobre o seu povo, a sua igreja. A história que acontece no mundo, na verdade, é uma parcela da grande e eterna história do nosso Deus. Há muitas maneiras de interpretar a história. Alguns dizem que a história é o desenrolar da luta de classes, outros dizem que a história é cíclica, tudo vai se repetir, mas para nós cristãos, a história é a história do Senhor, que iniciou com a criação de todas as coisas e que terminará com a restauração de todas as coisas. E todos os eventos, imagine uma linha da história que estão ocorrendo nessa linha da história, estão correndo segundo a vontade de Deus, e para que no final, no grande desfecho, todas essas coisas apontem para tudo aquilo que Ele foi, aquilo que Ele sempre fez. Ele é glorioso, Ele é Senhor, Ele é soberano, nada escapa da sua vontade. A história é a história de Deus. O Senhor reina sobre todas as coisas. E para que a sua lei fique mais clara, e para que a submissão e ao mesmo tempo a rebelião contra Ele, o seu reinado se estabeleça, as pessoas entendam o que está acontecendo, Ele estabeleceu a sua lei, que é a sua palavra santa. Nós cremos que a Bíblia, a revelação do Senhor, é a sua vontade infalível, inerrante, imutável, e nós nos submetemos como seu povo a ela, e ela deve ser o parâmetro norteador de todas as coisas, todos os relacionamentos, todas as leis, todas as coisas que ocorrem em todos os lugares. O seu reino, apesar de ser igreja de maneira especial, é todo o universo. Coisas que conhecemos estão debaixo do reino do Senhor. Coisas que ainda são desconhecidas estão debaixo do reino do Senhor. As coisas visíveis e invisíveis, todas elas estão debaixo do seu controle todo-poderoso. Seja o finito ou infinito, o conhecido ou desconhecido, como disse, o visível ou até mesmo invisível, tudo está em todo o universo debaixo do controle daquele que reina. Mas como eu disse, Ele reina de maneira especial, ou pelo menos nós haveríamos assim refletir sobre nós, seu povo, a igreja. É sobre nós que o mundo vê o controle de Deus de maneira especial sobre o coração de um povo que reconhece o seu pecado, que precisa de transformação, está sendo transformado no poder da palavra e na oração, em santificação pelo Espírito Santo em suas vidas. Às vezes a gente acha que o reino de Deus parece que está parado, não é isso? Parece que o mundo, o reino de Satanás, que a gente chama de um reino parasita, está avançando. Eu achei tão interessante, eu não assisti muito, mas li algumas coisas, mas as Olimpíadas desse ano, principalmente entre os brasileiros. Muitos deles, silenciosamente, à medida que ganhavam uma medalha, diziam, eu ganhei porque Deus me ajudou. Toda a glória ao Senhor. Deus está comigo. Se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido isso. Algumas americanas também fizeram isso, alguns americanos fizeram isso.
Mas vejam só, aquilo que silenciosamente parece que está fracassando, não tem poder, nós não percebemos que tem todo e o maior poder do mundo, o Senhor está reinando, ainda que a gente não veja, queridos. De maneira que nós vemos este reino transformador no coração, volta e meia a aparecer, e os ímpios, ainda que tenham que rilhar os dentes, têm que dizer, de fato algo está acontecendo ali. Não desanimemos quando aparentemente o reino de Deus pareça sucumbir ao mal, ele está agindo nesse exato momento na vida de várias pessoas, transformando vários corações, dirigindo o seu povo para mostrar nada mais, nada menos de que sua absoluta glória, reino e poder. Quando nós oramos, portanto, venha o teu reino, reconhecemos que ele já é rei, que ele já reina sobre todo o universo, que ele reina de maneira especial com sua lei sobre o seu povo. Mas quando oramos, dizendo, venha o teu reino, nós estamos dizendo, Senhor, faça-me um instrumento para que esse reino se expanda. Como é que o reino de Deus se expande? Pregação do Evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então ele disse, então virá o meu reino, virá então o fim. Irmãos amados, se de fato nós repetimos, a gente repete, eu acho interessante, todo domingo de manhã aqui, em determinado momento, você fala, venha o teu reino. Quem repete esse trecho da oração está dizendo, Senhor, eu me submeto à tua lei, à tua vontade, ao teu reino, e eu quero ver a expansão dele, eu quero ver tua glória cada vez mais se espalhando no mundo. Usa-me como um vaso em tuas mãos para pregar o Evangelho para todas as pessoas ao meu redor, para que essas pessoas reconheçam que o Senhor é rei, que existe um reino, que existe uma lei, que existe um poder transformador, para que elas se submetam ao Senhor. Quem não deseja evangelizar, quem não deseja testemunhar a respeito de Jesus, não pode repetir esse trecho de oração. Está repetindo por repetir. Quando eu digo, venha o teu reino, eu estou me colocando à disposição do Senhor, dizendo, como Isaías disse, usa-me, envia-me a mim, faça a tua vontade, para que os outros, por meu intermédio, reconheçam quem é o grande, absoluto e eterno Rei. Mas há uma outra coisa importante. Como é que esse reino, ou essa pregação do Evangelho acontece? Com trabalho, sim. Mas também, vejam, talvez seja difícil eu tocar nesse assunto, mas ele é importante. É dando a Deus uma parte de tudo aquilo que pertence a Deus. Para a pregação do Evangelho acontecer, a gente precisa imprimir Bíblia, a gente precisa imprimir folheto, a gente precisa investir em missionários, a gente precisa construir templos, igrejas, a gente precisa iniciar trabalhos de igrejas, a gente precisa preparar pessoas em seminários, precisa preparar pessoas para se tornarem missionários, esses missionários precisam ser sustentados, os pastores precisam ser sustentados, a obra da igreja precisa ser sustentada. Como é que isso vai acontecer? Quando nós entendemos que tudo pertence a Deus, colocamos a mão no nosso bolso, e dizemos, Senhor, está aqui uma parte daquilo que é teu, porque é para o teu reino. Talvez eu seja duro o que eu vou dizer agora. Quem diz, vem o teu reino, mas não investe absolutamente nada no reino de Deus, devia pular esse trecho de oração do Pai Nosso. Se você nunca dá uma oferta sequer, se você nunca ajuda em nenhum trabalho para o evangelismo, se você não põe a mão no bolso para fazer nada pela igreja, por favor, não seja mais hipócrita, pule esse trecho da oração, não o faça mais. Porque você está dizendo, Senhor, venha o teu reino, mas não com a minha ajuda. Venha o teu reino, mas não com a minha participação. Venha o teu reino, mas com outras pessoas investindo, menos eu. Você não pode fazer essa oração. Aquele que ora, venha o teu reino, é aquele que diz, estou aqui para ser usado pelo Senhor, para ser um instrumento para evangelizar, mas também para investir no teu reino, para que outras pessoas preguem o Evangelho, para que muitos irmãos no Brasil, ao redor do mundo, venham a conhecer o Senhor Jesus Cristo, o grande Rei. Mas em contraste, quando eu oro, venha o teu reino, há um outro aspecto importante. Se eu estou dizendo, venha o teu reino,
Eu estou dizendo, Senhor, que o teu reino expanda, cresça, se torne cada vez mais visível, que a tua glória seja vista, que as fronteiras do teu reino aumentem, que as pessoas se submetam cada vez mais à tua lei, que eu, em primeiro lugar, me submeta à tua lei, mas eu estou dizendo que o reino parasita de Satanás seja cada vez mais e mais encolhido, diminuído, e até a glória de Cristo destruído. Veja, não há um embate entre Deus, o rei e o seu reino, e o reino parasita de Satanás. Satanás não é rei, o Senhor é rei. O reino de Satanás precisa do reino do Senhor para existir. Se o reino de Deus não existir, ele não tem como subsistir em si mesmo. Satanás não é criador, só Deus é criador. Satanás não tem uma lei, ele deseja contrariar a lei de Deus, em tudo ele precisa de Deus, mas ele está aí, agindo. Às vezes nós presbiterianos, apesar de realmente entendermos como errado o que alguns irmãos por aí fazem, mas às vezes parece que a gente esquece que o diabo existe. A gente tem que entender que ele existe, que as hostes do inferno existem, que eles têm poder, não como de Deus, mas têm poder até para enganar. Jesus falou, se possível, foram os escolhidos. Então, quando eu oro, Senhor, vem o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, diminua o poder desse reino terrível, parasita, que só veio para desviar as pessoas da verdade, para destruir a vida das pessoas, para acabar com a pessoa, os seres humanos criados à sua imagem e semelhança. O que nós devemos fazer para que isso aconteça? Orar cada vez mais, temos que ser um povo de oração, nós devemos ter cada vez mais a Escritura em nosso coração, nós devemos cada vez mais fugir das armadilhas de Satanás, nós devemos ter uma vida de plena obediência ao Senhor, o rei e a sua lei. Por isso o crente que é verdadeiro, crente que é do reino de Deus, que submete ao Senhor a sua lei, ele deseja cada vez mais ver a mentira extirpada do mundo. Deseja ver as famílias cada vez mais consolidadas e não separações, adultérios. Ele quer que a violência acabe, ele quer que a violência conjugal acabe, a exploração do trabalho acabe, a corrupção acabe, os assassinatos, ou seja, onde Satanás com o seu mal está agindo, ele deseja no poder da oração e na ação da lei e da palavra de Deus ver isso acabando. Mas não somente isso. Nós desejamos que até mesmo dentro da igreja Deus faça o quanto antes a separação do joio e do trigo. Eu não sei quem é, irmãos, por favor. O pastor está falando comigo, eu não sei quem é joio, quem não é trigo. Jesus deixou isso muito claro. Tanto é que ele falou, não adianta você querer separar aqui agora. Um dia o Senhor da colheita vai voltar, vai vir, então ele separa. Deixa isso com ele. Mas quando eu digo, vem o teu reino, estou dizendo, Senhor, às vezes é preciso separar. O joio foi semeado pelo inimigo, o reino parasita de Satanás. E uma hora ele vai ter que ser lançado sobre o fogo. E às vezes a gente tem visto isso, não somente da igreja local, mas da igreja como o reino de Deus em geral. Pessoas que não têm disposição nenhuma em servir. Elas vêm para a igreja como um fast food, alimenta, faz lá o seu quilo de prato espiritual, vai embora. Depois no domingo vem e vai embora. Vem, estão obesos espiritualmente. E não serve absolutamente nada e a ninguém. Igrejas pragmáticas que abandonaram a palavra de Deus e acham que estão certas. Vidas sem transformação. Eu nem sei o nome daquela mulher que está aí por fora, não quero citar nome, mas ela falou que daqui a 5 anos vai fazer uma igreja do jeito que ela quer, e que ninguém vai mais poder falar de pecado lá. Gente, quando nós somos salvos, fazemos parte do reino de Deus, a gente diz, eu me submeto à sua lei. Se pelo contrário eu estou dizendo, eu não me submeto à sua lei, eu estou dizendo, eu não sou do seu reino, o Senhor é meu rei, não é meu rei, eu não quero fazer parte disso se você não é. É joio. Nós temos que clamar a Deus quando dizemos, vem o teu reino, Senhor, mostra claramente para todos nós quem é e quem não é, e que eu seja do teu reino a cada dia para manifestar a sua glória. Às vezes, até no nosso meio, a gente está tendo uma época agora em que a gente tem meros telespectadores de YouTube. Eu não sei quem está em casa agora, por favor, distante.
Pode ser que está lá porque está doente, porque teve que trabalhar, não deu tempo de vir. Tem N situações. Mas a gente sabe que tem gente, olha, não conheço aqui a igreja, mas que desde a pandemia só assiste culto de casa, não vem mais para a igreja. Você deve conhecer alguém assim. Portanto, a conclusão é, nós temos algumas pessoas que não são mais membros da igreja, são telespectadores de culto. Não pode orar, venha o teu reino, porque ele não quer participar do reino de Deus. Ele já fez o seu, está lá em casa, ligando a TV, assistindo a mensagem que deseja. Quando ele não gosta, ele muda para outro pastor. Quando não gosta, muda para outro, num inferno, zap ali na televisão, e não para com isso. Quem é do reino de Deus está com o povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, participando dos grandes feitos de Deus, se submetendo às coisas de Deus, perdoando os irmãos em Cristo que são de Deus, amando uns aos outros em Deus. Mas também quando eu oro, venha o teu reino, eu tenho que entender. Eu vivo num mundo caído. Eu vivo num mundo imperfeito. Somos peregrinos, irmãos. Estrangeiros em terra estranha. O reino de Deus foi inaugurado em Jesus Cristo, mas aguarda o seu desfecho final quando Jesus voltar. Começou, mas será concretizado. Nesse mundo, muitas vezes passaremos por dores, sofrimentos, coisas que não entendemos, orações que não serão respondidas do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. Veremos o povo de Deus muitas vezes ser perseguido, como eu disse no início da mensagem, parecendo que na verdade está sendo derrotado, que não tem vitória nenhuma. Parecendo que em cada batalha o inimigo é que vence, os inimigos da fé é que vencem. É por isso que a gente ora, venha o teu reino, Senhor, porque esse reino aqui não pode ser a única coisa que existe. A enfermidade não pode ser a única coisa que existe. O desemprego que tira o meu dinheiro não pode ser a única coisa que existe. Governos ruins não podem ser a única coisa que existe. Senhor, venha o teu reino. O que temos aqui agora, irmãos, é apenas uma mera sombra da realidade que é o reino de Deus. Aí aquilo que ainda desfrutamos, às vezes que parece bom nesse mundo, é apenas um lampejo de tudo que será bom na eternidade, que o Senhor Jesus Cristo já foi preparar para nós de uma vez por todas. Enfim, quando dizemos em o teu reino, Senhor, acaba com aquilo que é provisório e traz aquilo que é definitivo e eterno. Senhor, acabe com as soluções paliativas de homens e traz de uma vez por todas a tua solução eterna, imutável, que vai trazer consolação para nós por toda a eternidade. É por isso que a gente lê lá em Apocalipse. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, eles enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E ainda lemos na Apocalipse: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus, o Rei, o Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, nas suas frontes está o nome dele, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. É por isso que quando eu impreto a bênção apostólica, eu repito sempre aquelas palavras, Maranata, que significa vem, Senhor Jesus. Quando eu digo, portanto, venha o teu reino, eu estou nas entrelinhas repetindo isso. Senhor, acaba com essa bagunça, Pai. Senhor, acaba com esse mal que existe aqui. Senhor, vem consolar o nosso coração, não momentaneamente, mas por toda a eternidade. Maranata, vem, Senhor Jesus, estabelece a tua ordem, reina com teu cetro de justiça, reina com o teu amor, reina sobre nós pelos séculos dos séculos. Amém e amém.
Nós, portanto, nesse trecho da oração, clamamos pelo reino de Deus, mas, em segundo lugar, nós nos submetemos à vontade do Deus soberano. Quando dizemos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se eu estou orando por isso, irmãos, significa, primeiro, preste atenção, por favor, que naturalmente em mim não existe disposição para submeter à vontade de Deus. Naturalmente em mim existe o quê? Completa indisposição. Não precisaria, Jesus não ensina a orar por isso. Como ele sabe a nossa indisposição em fazer a vontade de Deus, ele diz, ore. Ore dizendo, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso coração endurecido, teimoso, arrogante, orgulhoso, quer sempre criar a sua própria vontade, quer que Deus submeta essa vontade e quer que os outros se submetam a essa vontade. Nós não queremos submeter à vontade de Deus. Nós achamos dura, nós achamos que temos um caminho melhor, achamos que nossas escolhas são melhores, achamos que os nossos planos são melhores. Isso fica muito claro até mesmo no meio evangélico. Lá fora, muitas pessoas buscam saber. É interessante, você passa em centro de cidade, Suzano é diferente, você vê colado lá no poste, fulana de tal, faz amarração e diz o que vai acontecer no seu futuro. Se não tivesse procura, não tinha esse anúncio. Saiba o que os astros dizem a você sobre o seu futuro. Saiba o que os astros vão dizer a você sobre o seu futuro marido, sua futura esposa. Saiba se essa escolha é a melhor. Eu conheço uma pessoa lá no tal local que, olha, ela sabe prever pela sua mão tudo o que vai acontecer. O ser humano tem um desejo de ouvir algo que no final seja a sua vontade. Mas a gente pode falar dos outros, mas no meio evangélico isso acontece também. Muitas vezes as pessoas correm de um banco para outro, de uma igreja para outra, de uma denominação para outra, apenas e tão somente porque querem que Deus concorde com a vontade dela. A vontade dela já foi estabelecida. Olha, eu vi aquela moça, ela é linda, tem que ser essa moça, então eu vou pular de igreja em igreja, até que eu chegue naquela, é essa moça aí. Tá bom, vamos ser ao contrário. Olha, eu vi aquele rapaz, é o homem, tem que ser o homem da minha vida, então eu vou pular de igreja em igreja, até que eu chegue, é esse homem da sua vida, está vendo? É a vontade de Deus. No fundo, meu coração egoísta quer estabelecer e dizer, esta tem que ser a vontade de Deus, porque esta é a minha vontade. Nos dias de hoje, a gente não percebe, os nossos filhos, de maneira geral, estão sendo criados exatamente nesse mesmo clima, nessa mesma atmosfera. Decida o seu futuro está em suas mãos, o amanhã pertence a você, tudo depende de você. Irmãos, nenhuma dessas coisas estão de acordo com a Escritura Sagrada. Quando eu digo, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eu estou dizendo, o meu coração duro não quer a tua vontade, e também estou dizendo, Senhor, há uma vontade muito melhor, muito mais especial, muito mais poderosa, muito mais digna, uma vontade eterna que pertence ao Senhor, e ainda que meu coração duro não queira a sua vontade, eu preciso sabê-la e preciso me submeter a ela. É isso que eu estou dizendo quando eu oro, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então eu estou dizendo, eu quero me submeter a ela, Senhor. Ajude-me a conhecê-la, a entendê-la, para que eu possa realizá-la. Mas por que ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Calma, a gente pode interpretar da seguinte forma. Primeira, seja feita a sua vontade na terra e também seja feita a tua vontade no céu. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, Senhor, seja feita a sua vontade na terra como ela já é feita nos céus. Os anjos se submetem ao Senhor.
Os anjos, seus emissários, fazem o que o Senhor manda, sem pestanejar, sem questionar. Aliás, quando a gente lê a Escritura, até o diabo, quando Deus manda, ele faz. Então estão dizendo, Senhor, comece em mim. Como os anjos se submetem a Ti, fazem a Tua vontade, Deus, transforma-me para que eu também faça a cada dia a Tua vontade, como ela já é feita nos céus, que ela seja feita primeiro em mim, que ela seja feita em minha família, que ela seja feita na igreja, para que então o mundo, quem sabe, possa entendê-la e se submeter a ela também. Sabe porque muitas vezes, não é só por isso, mas porque muitas vezes o mundo não submete à lei de Deus? Porque ele olha para nós, eles veem que a lei de Deus não interessa para grande parte de nós. Nós temos um discurso, mas as nossas ações são contrárias àquilo que é o discurso que pregamos ou falamos. Nós dizemos que Deus tem uma vontade, mas a gente diz que essa vontade é para os outros, mesmo para mim mesmo. Essa vontade é para as outras famílias, menos para a minha família. Essa é vontade para os demais, não para mim. Na prática eu digo isso. Então as pessoas olham, bem, se essa pessoa fala uma coisa, vive outra, isso não interessa para mim. Então quando eu oro, Senhor, faça-se a Tua vontade na terra como no céu, eu quero não somente falar da Tua vontade, eu quero viver a Tua vontade. E se eu oro assim, há algumas coisas importantes. A primeira eu estou dizendo, Senhor, eu preciso estudar mais a Bíblia. Ela é a Tua vontade revelada. Eu preciso entendê-la, Senhor. Eu preciso praticá-la. Eu preciso aproveitar cada instante que a igreja oferece o ensino da Tua palavra. Cada pregação, cada aula, cada encontro, eu quero entender mais e mais a Tua vontade e eu quero praticar cada vez mais e mais a Tua vontade. Eu quero que a partir de mim, o Teu povo e o mundo reconheçam que existe um rei que estabeleceu a sua vontade e que eu, como parte do seu povo, me submeto a ela. Mas há também o aspecto da vontade decretada de Deus. Sejamos sinceros, irmãos. A vontade decretada de Deus a gente não conhece. Deus decretou lá na eternidade o que vai acontecer, o que tem que acontecer. Às vezes ela parece excelente, boa, quando ela nos favorece. Mas às vezes, quando essa vontade aparentemente não nos favorece, a gente resiste a ela. Como é duro dizer seja feita a sua vontade quando um ente querido nosso adoece. Quando alguém que amamos não se submete mais a Deus. Quando alguém que amamos parte cedo demais. Ou alguém que nós amamos nos deixa quando nós queríamos tê-lo mais perto. Quando as coisas não dão certo. Quando as coisas parecem não estar sob o nosso controle. E é aí que eu falo para aquelas pessoas que estão nessa situação, para dizer e aprender, glorifica o Senhor. Por quê, pastor? Deus está dando uma oportunidade imensa para você. Qual? De mostrar que a vontade dEle é sempre melhor do que a sua. E você vai ser transformado, se submetendo a ela e entendendo, Senhor, a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Deus é o Deus das bênçãos, mas é o Deus também das lutas. E sejam por uma ou por outra, eu sempre vou dizer, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus nos dará e nos dá sempre aquilo que necessitamos. Ele nos dá um emprego, Ele preserva a nossa saúde, faz chover, faz vir o sol, faz uma gestante ter o filho perfeito que alegrará a família, mas o mesmo Deus que faz essas coisas é aquele que, segundo a sua glória, para que a gente entenda o quantas vezes o sofrimento é necessário, Ele envia o seu Filho para ser crucificado e morto por nós. É o Deus que faz com que Jó perca seus filhos e seus bens e ainda adoeça e diga, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. É o Deus que quando Paulo clama para tirar o espinho da carne, ele diz, não vou tirar porque a minha graça te basta. É aquele, portanto, que manda a doença, que permite que passemos pelo vale da sombra da morte, por angústias, dores,
desemprego, apertos financeiros, que manda até mesmo bons e maus governantes para, às vezes, nos corrigir, ainda ordena que oremos por eles. Enfim, nada escapa do poder, do controle de Deus. E quando oramos, seja feita a tua vontade, queremos dizer, sim, Senhor, eu sei que tu és soberano, o Senhor tem os teus caminhos, o Senhor tem os seus próprios planos, ajude-me a submeter-me a eles. Ainda que a dor esteja sobre nós, ainda que não vejamos nenhuma saída aos nossos olhos, confiamos que no momento oportuno, a vontade do Senhor, que é perfeita, agradável, boa sempre, vai nos dar o escape necessário e vai nos mostrar o que Ele queria com todas essas coisas. E no final, com alegria, sairemos do momento difícil, onde Ele mostrará todo o seu poder, bondade e glória. Portanto, quando oramos, seja feita a sua vontade, estamos tendo um chamado na oração para dizer, Senhor, eu não preciso entender tudo, mas preciso confiar naquele que entende tudo e faz tudo segundo o conselho da sua vontade. A providência de Deus, os decretos eternos de Deus, a palavra de Deus, mesmo que tragam lutas para nós, sempre fortalecerão a nossa fé e nos tornarão mais confiantes que aquilo que Deus é, aquilo que Ele quer e não o que nós queremos, é sempre o melhor para a nossa vida. Concluindo, a orar, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aprenda a buscar o reino de Deus. Lute pelo reino de Deus. Propague o reino de Deus. Colabore com o reino de Deus. Use os seus dons para o reino de Deus. Usa parte daquilo que Deus tem dado a você e abençoando a sua vida. Use essas coisas para o reino de Deus. Dedique a sua família para o reino de Deus. Você já orou dizendo assim, Senhor, eis aqui o meu filho, a minha filha, que venha o teu reino, use o meu filho, a minha filha, para a sua glória, para que o seu reino se expanda, para que o mundo conheça quem o Senhor é, conheça o teu povo, conheça a tua lei, conheça o teu trono, a tua glória, o teu poder, a tua soberania. Descanse na vontade do Senhor. Lembre-se, sempre ela é perfeita. Ainda que a gente não entenda, ela é sempre o melhor para nós. Até mesmo quando o mal momentâneo nos acomete, Ele está dirigindo tudo segundo a sua vontade para o nosso bem. Fique firme, obedeça a sua palavra, leia e se debruce mais sobre a Bíblia, siga a lei do Senhor revelada, siga os decretos e submeta aos decretos de Deus. E quando você e eu não entendemos, quando tudo, muitas vezes vai acontece, tudo parecer sem sentido nenhum, saiba que ainda assim Ele está no controle e que ao repetir a oração, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Você não está repetindo só um mantra, não faça isso se você assim tem feito. Mas está dizendo, eu sei, Senhor, que o Senhor sempre tem e terá o melhor para mim. Que eu descanse no teu reino e descanse na tua vontade. Vamos orar. Despede-nos em tua paz, Senhor, e ajuda-nos a entender a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Que ao orarmos venha o teu reino, de fato sejamos instrumentos nas tuas poderosas mãos, para fazer com que esse reino se expanda cada vez mais e aqueles que não te conhecem, não se submetem ainda ao Senhor, possam em Cristo Jesus te conhecer, se submeter ao teu poder e fazer parte do teu reino em meio ao teu povo na igreja. Que possamos, ao orar, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Entender a nossa responsabilidade de buscar mais tua face na tua palavra, de nos submetermos à tua vontade decretada desde antes da fundação do mundo para o nosso bem, para o nosso conforto, para o nosso fortalecimento e mostrar ao mundo que existe uma lei que é boa, perfeita, agradável. Uma lei, ó Deus, que alegra a alma. Uma lei onde colocamos o nosso coração para agradar o Senhor. Uma lei que é maravilhosa e que guia os nossos passos. Ajuda-nos,
tenha misericórdia de nós. Leva-nos em paz para os nossos lares e nos abençoa em nome de Jesus. Amém.